Eu conversei com alguns integrantes da campanha do Jair Bolsonaro e alguns ministros que dizem que ainda é cedo para avaliar totalmente o impacto desse episódio de ontem, admitindo todos, obviamente, que tem um desgaste. E aí, Fabíola, o desgaste fica principalmente pelo fato do presidente ter avisado que o ministro da Justiça iria ao local verificar o que estava acontecendo. Por quê? Porque essa ideia, isso pessoas da própria campanha admitiram, passou justamente a impressão de que Bolsonaro estaria apoiando, inclusive com o aparato do Estado, ou seja, enviando o ministro de Estado, que não é comum, para o local do episódio. E aí, para completar e deixar esse episódio ainda mais pesado para a campanha de Bolsonaro, o ex-aliado, agora ex-aliado Roberto Jefferson, atirou contra policiais, que é uma classe que Bolsonaro tenta sempre colar em si, tenta agradar, tenta dizer que faz algo por essa categoria e tudo mais. E aí, Fabiola, foi aí que eles tentaram inverter essa ida do ministro Anderson Torres ao local, dizendo que ele foi ao local não para proteger Roberto Jefferson, não para verificar a situação de Roberto Jefferson, e sim para prestar solidariedade aos policiais. Então, agora a campanha a campanha de Bolsonaro sabe que isso vai ser usado, por outro lado, ainda avalia que tipo de impacto pode ter nessa reta final e tenta aí fazer malabarismos, digamos assim, né, com essa suposta não ligação com Roberto Jefferson e com essa atitude do presidente Bolsonaro de convocar o ministro e agora dizer que, na verdade, era só uma questão de preocupação com a situação dos policiais. É complicado, Fabiola, a gente vai ver aí uma semana que começa muito agitada, a gente tem um debate na sexta-feira que também é muito importante, os candidatos vão se preparar aí ao longo da semana, e aí a gente tem que ver como é que esse episódio de Roberto Jefferson vai se desenrolar. O fato é que houve a mobilização de um agente estatal importantíssimo na estrutura hierárquica de um governo e, evidentemente, fica a interrogação com relação a existem vidas mais importantes que outras na República Federativa do Brasil? Ou seja, vai se mobilizar, então, doravante, todas as vezes que houver uma crise dessa natureza ou com seres humanos também envolvidos que não tenham a matiz ou a proximidade com o mandatário para que se evite violência física ou qualquer reação fora da estrutura do aparato legal do Estado. Bom, se essa é uma realidade nova no nosso país, será fantástico para todos, né? Mas me parece uma situação atípica, de fato atípica, né? E as consequências disso me parece que também deverão ser motivo de investigação pelo próprio ministro relator que determinou essa ordem de prisão. O presidente, se não fosse uma pessoa com uma visão, né, se não fosse uma pessoa que ouvisse, que tivesse ali a temperatura da população, não estaria onde está, né? Então, ele imediatamente foi fazendo uma guinada, né? Parou de fazer tantas críticas ao Tribunal Superior Eleitoral, faz ainda, às vezes ele não se segura, e também para manter um pouco aquela coisa de candidato antissistema, mas ele diminuiu muito o tom, né? A gente tem que pensar que ele chegou a insinuar que ministros do Supremo eram pedófilos, falou que o Alexandre de Moraes era um canalha, falou que não cumpriria decisões judiciais. Então, o presidente ia para um enfrentamento muito maior e baixou o tom para tentar conquistar esse eleitor que ele precisa para ganhar. Inclusive, né, Josias, ele chegou a pedir desculpas por palavras que ele fala. E aí vem esse setor do bolsonarismo que ele alimentou o tempo inteiro e explode a granada na cara de todo mundo. Inclusive, agora há uma tentativa, quer dizer, é o que eu sempre brinco, né, que eu costumo entender o que a população pensa, porque já que o jornalista conversa com as pessoas, mas não tem pesquisa eleitoral mesmo, pesquisa em profundidade no país todo para entender, e muitas vezes nós temos aqui que calçar sandálias da humildade, né? Entender que muitas vezes nós somos surpreendidos pela reação da população, porque o jornalista tem o papel de informar e não necessariamente de adivinhar o que a população como ela vai reagir, mas é só observar como o Bolsonaro reage que a gente vê que ele sim tem pesquisas, tem dinheiro para isso, tem esse instrumento, e já percebeu que isso foi um desastre, né, para a campanha dele. Você vê que a presença do padre Kelmon nessa cena dificulta completamente
a tentativa do presidente de se dissociar do Roberto Jefferson, né? Esse padre autoproclamado, o padre Kelmo, ele estava até outro dia nos debates presidenciais do primeiro turno, servindo de escada para o presidente. Então, era um emissário do Roberto Jefferson aos debates para auxiliar o Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro é adepto da mitomania, ele tem o hábito de mentir desenfreadamente, e ele descuida de uma regra básica da sua atividade. Um político nunca deve dizer uma mentira que ele não possa provar. Então, ele declarou que o Jefferson recebeu da polícia um tratamento de bandido, e foi desmentido antes que essa sua versão pudesse chegar aos jornais. Teve esse vídeo, a conversa foi gravada, né? Eu acho que ele não esperava por isso. A conversa que antecedeu a rendição do Jefferson revela que ele recebeu um tratamento de aliado e não de marginal. O Roberto Jefferson disparou contra a equipe da Polícia Federal, que foi lá para prendê-lo, um par de granadas, deu pelo menos 2 dezenas de tiros de fuzil. Quer dizer, os estilhaços feriram 2 agentes federais. Depois de um cerco de 8 horas, o agente do grupo tático da Polícia Federal, que foi escalado para obter a rendição do Jefferson, ele soa absolutamente esquisito. É uma ordem que eu tenho, prioridade 01, o que o senhor precisar, a gente vai fazer. Esse timbre de subserviência reverencial que foi exposto nesse vídeo estilhaçou completamente a versão do Bolsonaro de que tinha ordenado ao ministro da Justiça, o Anderson Torres, que tratasse o Jefferson com o rigor que merece o bandido que atira em policial. O negociador da Polícia Federal, Fabiola, ele como que perdoou o Jefferson por ter ferido 2 colegas dele. Os meninos estão bem. Ele desqualificou. Ele agradeceu, né? Agradeceu, ele desqualificou a equipe que foi destacada. Muito obrigada por não ter atirado para matar. Por não ter atirado. Ele falou, a equipe, ele se referiu à equipe lá como burocratas que trabalham na inteligência, no escritório, não são operacionais. Ele riu quando o Jefferson disse que lançou granada de efeito moral. Quer dizer, se esse episódio serviu para alguma coisa, foi para mostrar que, na gestão do Bolsonaro, o rigor policial é seletivo. Nos morros do Rio de Janeiro, quem atira na polícia é enviado para a sepultura sob aplausos do presidente. Nos fundões do Nordeste, quando um motoqueiro parado sem capacete é morto num camburão de gás, o Bolsonaro defende que os policiais rodoviários federais sejam julgados pelo assassinato sem exageros. Foi essa expressão que ele usou. Então, no bolsonarismo radical, Fabíola, os encrencados no Supremo Tribunal Federal, quando não recebem indulto do presidente, são tratados desse jeito, como bandidos VIP. Esse vídeo destruiu, estilhaçou a versão do Bolsonaro. Qual?